Fala galera, tá começando agora o do Match Completo, esse programa que tá chegando para inovar na comunicação e trazer você para conversar com pessoas bacanas, gente boa, gente da política, gente da sociedade, gente que luta muito, que ganha troféu. E estamos aqui com uma convidada excepcional, mas antes dela se apresentar, eu quero agradecer primeiro aqui ao Boteco Resenhando, ao Ateliê de Minas, a Marmoraria Baltar e o Descobrindo Inglês também. Assim, parceiros nossos que estão com a gente há muito tempo. Vai entrar aqui agora o QR Code, né, do Descobrindo Inglês, e ao longo do programa vai estar aparecendo aí para vocês o @ dos nossos parceiros. E é claro, né, para você seguir lá, ajudar a gente, ajudar nossos parceiros. E é isso, gente. Tô aqui com uma pessoa que é vitoriosa, é esportista, multicampeã e muito nova para isso tudo, né? Júlia Alves, muito obrigado por nos receber aqui, né? Aliás, por vir aqui até o nosso estúdio e conversar com a gente. Estou aqui com o Vinícius Amaral, com o Vinícius Baltar, nossos colegas, que a gente vai trocar uma ideia aqui sobre sua vida, sobre suas coisas. E antes de mais nada, Júlia, para começar o programa, eu vou entregar sua caneca aqui, que você deu aula. Você dá aula sempre. Muito obrigada. E também uma aguinha aqui pra gente bater o nosso papo. Molhar a palavra. Tô aqui, então, com a Júlia, gente. Prazer, Júlia. Obrigado, prazer. Tá? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. E eu espero que seja uma tarde gostosa pra todo mundo. Maravilha, maravilha. Então vamos começar a brincar, então, Júlia. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu bati um papo com você rapidinho sobre. Eu fiz judô, né? Eu fiz um pouco de artes marciais quando era mais novo, ali na Vila Olímpica, e tenho muita saudade dessa época. O Amaral, ele também... Ele chegou a fazer um pouquinho de judô, mas ele fez futebol e tal. A gente pegava aquele cachorro quente que tinha vira e mexe lá, aquele suco de caju gelado, entendeu? A gente lembra de, memórias. E eu vi que você também começou, assim, 13 anos, né, se eu não me engano, um projeto social, e aqui em Queimados, né? E conta um pouco sobre essa trajetória pra gente, porque eu lembro da minha época, foi uma vivência muito gostosa, foi boa, mas eu imagino que para você, de repente, num esporte, às vezes, que hoje ainda imagino na época, assim, na maioria masculino, você teve uma trajetória ali de quebrar muitas barreiras, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente disso. Então, como você disse, eu comecei num projeto social lá no bairro, no Parque Santiago. E eu comecei por iniciativa própria. Eu sempre fui uma criança muito ativa, eu jogava futebol na rua, brigava na rua com os meninos, eu sempre era que estava apanhando e batendo. E eu sempre tive muita energia, sabe? Na época eu estudava meio período e eu também sempre tive muitas responsabilidades. E eu lembro que eu levava meus irmãos para brincar na pracinha, né, toda tarde, e teve um dia que estava tendo a inauguração desse projeto. E eu me interessei, só que eu demorei uma semana para falar para minha mãe, porque jiu-jitsu, né, que é a modalidade que eu pratico, é uma luta que quando você vê de fora é estranha, porque é muita agarração e tudo mais. E por eu ser menina, eu fiquei um pouco acanhada de falar com a minha mãe. Aí demorei uma semana, comuniquei a ela que eu tava querendo e tal, e ela me levou para conhecer. E, cara, foi amor à primeira vista, assim, eu me apaixonei. E o jiu-jitsu foi... Não, hoje é a minha profissão, só que ele foi o que fez eu mudar como pessoa, sabe? Eu era, apesar de eu ser muito ativa, eu sempre fui uma criança muito... Eu não conseguia me expressar, sabe? E o jiu-jitsu me deu essa oportunidade de eu ter firmeza nas coisas, de eu saber me impor, sabe? Socializar com outras pessoas. E eu acho que isso é a maior coisa que eu adquiri nessa caminhada. Em relação a ser mulher, né, no esporte e tal, foi muito difícil, porque o meu padrasto, ele é muito machista, muito. E eu lembro que na época eu só treinava uma vez na semana e minha mãe às vezes ia sair, só que eu era muito nova, né? E eu falava que eu não queria sair, que eu queria ficar pra treinar, que eu ficava a semana toda esperando aquele dia e eu queria ficar. Ele ficava falando que eu tava ficando maluca e tal. E falava que era coisa de menino e tudo mais, só que não sei se foi destino, não sei... Mas eu sempre sentia dentro de mim que eu queria aquilo e eu simplesmente ignorava e usava aquilo a meu favor. Eu acho legal você falar de uma coisa assim, a importância do primeiro passo. Você estava com seus irmãos ali e aí você viu um projeto social
e você foi lá, se inscreveu e falou assim, eu vou dar o primeiro passo. Sim. Né? E olha onde você está hoje aqui, conversando com a gente, contando já dos milhões de passos que você deu depois, né? E isso é muito bacana. Sim, sim. E, inclusive, depois eu tentei levar eles para treinar, porque eu olhava eles, né? Então, às vezes eu precisava... Minha mãe queria que eu ficasse com eles para ela fazer alguma coisa. Eu carreguei todo mundo para treinar comigo, que aí não tinha motivo de eu não treinar, né? E foi isso. Minha mãe, no começo, não me apoiava muito por conta dessas coisas. Eu tenho mais 4 irmãos, né, que moram comigo. Eu vim de uma família também bem, bem humilde, assim. E eu lembro que, às vezes, eu queria competir, não tinha grana. O meu primeiro kimono quem me deu foi minha avó. As minhas competições, as primeiras, quem pagou... Minha mãe pagou uma, mas depois quem ficou pagando foi o meu cunhado, que é esposo da minha irmã mais velha por parte de pai, no caso, né? Então, assim, foi sempre as pessoas certas, e pessoas certas. Porque viam, né, um potencial, uma vontade, talvez, porque eu era muito nova, mas eu sempre exalei muita vontade. E eu acho que isso acabava atraindo pessoas boas que podiam me ajudar. O início ali foi investimento mais familiar. E sensacional. Depois... para 22 anos, né? Tá ligado? Ela tá contando essa história tem 22 anos, então, ou seja... E você tava treinando num projeto, né? Provavelmente você viu... E como é que foi esse segundo passo, né? Você passou a treinar num outro lugar, teve que sair da cidade, aqui já não comportava mais... Então, eu treinei com esse meu professor, né, que foi o Mike, que inclusive ele ainda tem, hoje não é ele tem um dia de projeto só, mas ele abriu academia lá no bairro. Quando eu consigo, eu vou lá, visito, porque eu tenho muita gratidão, né, pela oportunidade que ele deu para mim e para muitas outras crianças. Me perdi. Aonde você foi depois do Mike? Tá. Aí eu fiquei treinando com ele até os 16 anos, só que no começo as pessoas que começaram comigo até competiam. Só que depois não queriam tanto, sabe? Eu ficava, cara, isso daqui já tá pequeno pra mim. Só que eu era nova, eu tinha 16 anos, minha mãe não deixava eu andar sozinha e tudo mais. E aí, mais uma vez, eu tive que tomar coragem pra chegar pra ele primeiro, né? Porque é sempre difícil tomar decisão, ainda mais com 16 anos. E eu sempre indo contra minha mãe, contra todo mundo, né? Sempre seguindo seu instinto. Sempre fazendo, não o que eu queria, mas eu sentia instinto, né? Eu sentia que ia dar certo. Aí eu conversei com ele, falei que já não tava legal pra mim ali, porque só eu que competia, então parecia que eu tava remando sozinha e tudo mais. E conversei com a minha mãe e comecei a treinar numa academia em Nova Iguaçu, que apesar de ser um município próximo daqui de Queimados, era maior em relação a treino. Aí eu fui pra lá, comecei a pegar trem, só que nem sempre eu tinha dinheiro de passagem também. Às vezes eu ia andando da minha casa, aqui ali no Parque Santiago, até a estação pra poder pegar o trem. Contava moeda, quando minha mãe falava que não ia deixar eu treinar, eu surtava, chorava. E comecei a treinar lá, aí treinei lá até os 17 anos nessa academia, depois fui para uma outra que também era em Nova Iguaçu. Treinei até os 18, 19 anos lá, né? E aos 17, nessa primeira academia que eu mudei, foi quando eu fiz a minha primeira viagem internacional. Então eu tive contato com outros atletas e tive a certeza que eu queria isso para minha vida. E aí depois disso eu comecei a treinar no MEA, que é onde eu treino até hoje, com o líder da minha equipe. Cara, que... Como que, assim, eu não conheço bem pouco de jiu-jitsu, né? Mas como que é ser atleta nesse meio, né? Ser uma atleta mulher? Como que é, como é ser mulher fazendo jiu-jitsu, vendo jiu-jitsu também no cenário internacional, né? Como você tem viagens, etc. Como que você coloca isso? A menina que saiu lá do Parque Santiago e tal... Cara, tipo, ver essa trajetória dentro do jiu-jitsu no mundo, né? Cara, é difícil, né? Até porque as oportunidades nunca são as mesmas. Mas, independente disso, eu continuo fazendo meu trabalho. Eu procuro estar sempre em contato com as mulheres que hoje em dia são referências no esporte para ver como que elas criam impacto, sabe? Como que elas lidam e brigam pelos direitos. E eu tento fazer isso através das minhas atitudes, sabe? Só que é muito difícil, porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Ano passado eu ganhei um ranking, que foi o ranking geral, aquele que eu até tinha falado com você,
que contava em relação a todas as competições do ano. Eu lutei, todos os campeonatos que eu lutei eu ganhei. E o menino, né, era a divisão feminina e a divisão masculina. O menino fez, sei lá, 15 mil pontos e eu fiz 19 mil pontos. A premiação para ele, só pro ranking dele, era $28 mil. E a minha, $12 mil. Só que tinha uma outra premiação ali no meio, que era entre os dois, né? Que era o melhor do continente, entre feminino e masculino. E por eu ter mais ponto que ele, eu ganhei. Então, no caso, eu ganhei $17 mil, ele 28. Só que mesmo assim, olha a discrepância. Sim, e eu paguei o mesmo valor do ticket, eu tive menos oportunidade que ele pra lutar, porque a maioria dos caras tem mais oportunidade de patrocínio, né? Isso também eu reconheço que tem muito a ver com a forma que o público feminino se vende, né? Vende o seu serviço, mas de qualquer forma eu acho que a gente merece uma oportunidade de pelo menos igualar isso, sabe? E isso me deixou muito revoltada, porque quando eu botei como meta lutar por esse ranking, eu achei que o valor fosse igual. E aí eu já tinha ido para Abu Dhabi, cheguei lá, mandei mensagem para a federação e eles tinham falado que não, que tinha tido até um ajuste que no ano anterior era $10 mil e esse ano ia ser 12. E o masculino foi para 28. Não é só que não é igual, né? É muito diferente, né? Muito maior. Sem querer politizar, isso é questão... A mulher não votava 50 anos atrás. Aí imagina um jiu-jitsu, que é Exatamente. Mas a premiação podia ser simplesmente por classificação, não porque ali é o feminino masculino. Cara, a premiação é X, todos os lados, entendeu? Assim... A sociedade é machista, né? O homem faz, né? O surf que agora... O surf tem... Acho que tem um pouco tempo que o surf fez a paridade. Mulher... Parece que o US Open também há uns anos atrás. Tem esportes que são de alto rendimento que estão... E é o seu caso, aí você... Por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Você, assim, se precisa, além de tudo, de treinar e tal, você tem que fazer política dentro do seu esporte para você brigar e conseguir, né, ter o espaço que merece. Né? Mas isso é cultural, né? Sim. E o álibi que eles usam mas normalmente as mulheres fazem menos luta. Tá bom, mas eu gasto o mesmo dinheiro para ir, eu tenho que me esforçar mais, então, assim, para mim... É uma coisa que tem que mudar. Eles falam, né? Mas não sei quantos anos atrás era diferente. Beleza, mas só porque melhorou um pouco eu tenho que aceitar? Não, tem que melhorar sempre. Eu tenho que continuar brigando pra melhorar. E mesmo que não seja na minha geração, na geração das meninas que estão vindo, sabe? Você vai deixar um legado. Já tá deixando. Júlia, esse pessoal que decide isso, por exemplo, que você se referiu agora, a maioria é homem? Tem alguma mulher, pelo menos? Como é que é? Então, essa federação, né, que dá esse retorno pra gente é árabe. Então não tem mulher. Então, a organização é árabe, né? A federação, ela é localizada dentro de Abu Dhabi, só que os organizadores são brasileiros, né? Só que a mentalidade deles é dos árabes, né? A cultura deles, então... E é confortável pro homem também seguir... Mas sempre quando eu vou lá pegar premiação, agora, 2 semanas atrás eu tava lá, que eu lutei um campeonato, fui pegar premiação, já soltei minha sementinha lá. Aí a mulher, mas a gente tenta conversar e tal. Já pensei em fazer um abaixo-assinado também. Só que é muito difícil isso, porque eu colocar minha cara e... Ser prejudicada, né? Porque ninguém vai querer falar junto comigo, sabe? Então é um jogo de cintura que tem que ter ali. Eu tenho que falar, mas eu não posso também chegar assim, porque eu posso ser prejudicada, porque a galera de lá é um pouco assim, sabe? Mas tem gente contigo? Tem mais mulheres no jiu-jitsu que estão... Eu acredito que todo mundo se incomoda, mas poucas têm coragem de falar. É porque o lance também, Bruno, assim, não sei se é exatamente assim o caso dela, mas quando você não tem um clube, você não é, entre aspas, profissional, que tem aquele contrato ali pra você... Por exemplo, você com 5 anos de contrato nas costas, você reclama com mais tranquilidade. Se você reclamar demais de correr no risco de você não jogar o próximo campeonato, tu já pensa 2 vezes, entendeu? Então tudo vai também da estrutura de como é montado o esporte. E, infelizmente, eu conheço conheço não, né? Quem dera. Eu sigo um cara do futebol de areia, que eu já tive a oportunidade de conversar com ele uma vez. E o cara é um dos maiores jogadores do Brasil, que é o Catarino de futebol de areia, e o cara não tem contrato. Ele vive de 3 em 3 meses. Ele joga um campeonato aqui pelo Vasco, daqui a pouco surge um negócio lá na Rússia, aí ele pinota lá na Rússia, joga 3 meses um campeonato. Ele tava no Paraguai, outro dia, no status que eu vi, e agora por último jogando no Inter. Aí quando tinha o negócio da Marinha, eles arrumavam uma beiradinha na Marinha pra poder botar o negócio pro cara, ou seja...
esse cara vai reclamar, tipo, fica até Fica complicado pro cara entrar numa de... Porque a estrutura, da forma que o calendário, que o esporte é montado, o cara não tem respaldo, não tem segurança pra poder entrar numa... É o que ela faz, né? Luta política pra se organizar. Pra ter sei lá, E esse ranking, né, também que a gente tá falando em relação a esse ranking da diferença de valor. Ele é muito difícil de você concorrer porque tem etapa no mundo todo. Tem etapa no México, aí na outra semana tem em Londres, aí na outra semana tem na África do Sul. Então, não é todo mundo que realmente insiste nisso. Então, as pessoas que vão falar são as pessoas que estão insistindo, que são, sei lá, 4 meninas. 5. Entendi. E de repente não vai nem pagar também esses $12 mil, né? Tanto que você vai viajar dependendo do que for, né? Então, mas aí a gente, falando de mim, né? Eu tenho os campeonatos que são os maiores, que valem mais pontos, que são, agora só estão tendo 5, porque na Rússia tá tendo aquele problema da guerra, na China tava fechado ainda lá, então só tá tendo 5. Esses contam mais pontos, e aí aqui no Brasil tem alguns, aí, por exemplo, vou passar uma temporada em Abu Dhabi, aí já consigo lutar 2 etapas que tem lá, entendeu? Porque eu já tô lá. No final, você não ganha tanto, mas você ganha alguma coisa. E como você falou aí do contrato, eu também não tenho nenhum contrato que me dê dinheiro, tirando uma marca de kimono que me patrocina, que é dos Estados Unidos, mas é uma ajuda de custo só que ela me dá. Então, esse é o meu dinheiro que eu faço, entendeu? Caraca, mano. E a perspectiva do governo, Júlia? Tipo, a gente sabe que o governo federal, ele patrocina, né? Pois tinha, né? Até um tempo atrás eu lembro que tinha bolsa atleta, tinha investimento do governo federal para os atletas. E como é que tá isso? Porque você é uma representante do Brasil em nível mundial, pô. Então, eu conheço algumas pessoas que recebem o Bolsa Atleta, mas pelos seus estados, sabe? Eu tenho uma amiga que mora em Pernambuco, ela consegue receber, mas é pela prefeitura de lá. Aí tem uma que mora em Saquarema, recebe Bolsa Atleta, mas é lá de Saquarema. Aqui em Queimados falaram que não tem, né? Enfim. Então, pelo estado mesmo lá do Rio, acho que ia ser mais difícil, porque é muito grande. Entendi. Entendeu? E eu não sei como que é lá. Eu só vejo as pessoas recebendo pelo local que ela mora. A informação que eu tenho, até que eu levantei um tempo atrás, é que já tem uma lei na Câmara aprovada sobre isso aí aqui em Queimados, mas que está regulamentando, que a Prefeitura está regulamentando. Acho que até abrange alto rendimento, inclusive, que eu não posso falar, porque eu vou estar assim, falando assim, muito em linhas gerais, mas é algo como se fosse as empresas que fazem... A Prefeitura faz uma renúncia fiscal, a empresa, em vez de pagar para a Prefeitura, ela incentiva um projeto. Apadrinha um atleta. E esse lance de bolsa também tem vários níveis de bolsa. O cara que é medalhista olímpico, cara ganha medalha, aquele cara ganha uma prata legal, entendeu? Ele é medalhista olímpico. Igual, por exemplo, no Rio, 2016, teve um planejamento maneiro, que eles tinham uma meta de medalha para bater, então eles vieram investindo uns 5 anos antes numa galera. Tu vê que quando o investimento entra, cara, o resultado vem. Aí não é tão difícil assim, entendeu? É complicado mesmo. Mas, ô Júlio, eu queria entrar num tema com você, assim. Eu sei que você é do jiu-jitsu, né? O Baltazinho é do judô. Muito tempo atrás. Tô aposentado. O Bruno é da capoeira, na época Meu filho agora que tá fazendo. E eu tive assim, acesso ao judô na faculdade, né? Uma matéria. Inclusive, o professor, ele era 9º Dan na época. O coroa era virado no sarel, irmão. Ele falou que para sair o 10º Dan aqui, tinha que sair no Japão primeiro. Que só tinha até o 9º Dan aqui. O cara era enjoado demais. Aí, aonde eu queria chegar. E eu fiz uma época também, na Vila Olímpica, assim, já depois de velho, de curioso, que eu sempre fui muito curioso com esporte. E uma parada me intriga muito, cara, porque eu acho assim, eu tenho certeza, com toda humildade, que é impossível você aprender alguma coisa ou algo relevante sem disciplina, entendeu? E eu vejo que, assim, me incomoda muito, eu sou formado em educação física e tal, me incomoda muito como que determinados esportes o atleta é extremamente disciplinado. Em outros, ele beira o bandido. Eu já vi judoca assim, ser roubado do juiz, não dá o negócio pra ele e acaba a luta, ele vai lá aí vai lá no Jigoro Kano então, tipo assim, e a gente vê no futebol, eu já presenciei coisas que se eu te contar aqui tu não acredita, do pai pegar a mão do filho e ir lá xingar o juiz junto com o filho, apoiando a criança pra xingar o cara. Então, assim,
Eu não sei muito como é que é o jiu-jitsu, porque eu nunca nem acompanhei um treino de jiu-jitsu. Judô eu vi muito na Vila Olímpica. Acabava meu treino de futebol, eu lá ficava olhando o judô, vendo. Tinha amigos que competiam, às vezes eu ia de onda com o Juninho, amigo meu, pra competição de judô, pra assistir. Pô, sempre gostei eu ia muito. do moleque. Então, assim, eu vi muito essa diferença. O jiu-jitsu eu não sei como é que é, mas eu queria que você falasse no geral também, assim, como é que você vê essa indisciplina no esporte. A gente viu por último agora os acontecimentos aí bizarros aí, de briga em clássico, etc. Então, o jiu-jitsu, se você comparar com o judô, eu acho que se você comparar qualquer esporte ao judô, vai perder. Porque o judô, acho que tá na essência dele esse negócio de disciplina e tal. Mas o jiu-jitsu tem sim sua disciplina, tem o seu respeito lá dentro do tatame. Só que é muito mais descontraído que o judô, sabe? Eu posso estar no treino e conversar, sabe? Ter um momento de descontração ali. Mas também acontece, porque eu acho também que é muito da pessoa, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que, por mais que eu seja nova, a minha mentalidade é, tipo, old school. Eu respeito, eu não aceito, tipo, faixa preta, vai falar ali na hora, eu tenho que abaixar a cabeça. Depois eu posso até chegar, tipo, pô, não foi legal a forma que você me abordou e tal, mas... eu não sei te dizer se isso é uma regra do esporte. No jiu-jitsu eu vejo que tem aquela disciplina, mas também tem os momentos de descontração, sabe? Só que aí pega uma pessoa que é meio desregulada da cabeça, às vezes não segue, mas eu não sei te dizer. Em relação assim, à arbitragem, você vê muita... Desrespeito à arbitragem? Muita reclamação assim no jiu-jitsu também? Sim, mas mais de professor. Atleta mesmo indisciplinado dentro do tatame eu quase não vejo. Até porque a gente tá falando do alto nível, né? Então, quando você está no alto nível, você já se preocupa mais com a sua imagem. Eu, por exemplo, não gosto de estar nem perto de pessoas que eu sei que possam estar arrumando uma confusão. Eu não gosto de vincular minha imagem com esse tipo de pessoa. Mas tem muito isso, por exemplo, professor, que é só professor, não é atleta. Então, ele vai xingar o árbitro. Isso acontece muito, é o que você mais vê em competição. Antigamente era mais, porque o jiu-jitsu sempre foi, quando começou, era um esporte... que o pessoal falava que era de marginal, né? Era muita briga, aquele negócio de vale tudo. Pit boy, né? Então era muita briga para um provar uma coisa pro outro. Hoje não, já migrou pro profissional, então as coisas melhoraram. Então você hoje como profissional já o nível que você alcançou hoje, né, as competições e tal, você tem essa galera já tem mais um respeito, né? Mais uma disciplina. Porque não dá pra chegar lá no jiu-jitsu em alto rendimento, lá em cima, ganhar troféu, sendo tipo um... Claro que não. Hoje em dia também tem muito trash talk, né? Que é, por exemplo, atleta com atleta. Pra promover luta, isso envolvendo dinheiro, sabe? Tipo, você é um atleta. Aí eu vou falar, o Bruno... eu quero lutar com o Bruno porque eu vou provar isso, isso, isso. Aí você vai e dá uma resposta. Aí eu vou lá no seu Instagram e comento na sua foto. Mas isso sem sair da linha do respeito pra criar uma audiência ali, sabe? Eu nunca faria isso. Porque eu não gosto de falar, sabe? É igual aquela luta livre que tem nos Estados Unidos, o WWE, né? Uma coisa assim. Tem gente que gosta de criar show, né? Tipo assim, eu vou lutar, eu sou atleta, mas eu quero criar um show também à parte. Igual aquelas encaradas do MMA, né? Aí você é uma empresa, aí, pô, tá acompanhando aquilo ali, fala assim, pô, vou dar... sei lá, 100 mil reais pra casar essa luta. Aí vem o outro, pô, vou casar 200. E nisso o nosso cachê tá aumentando, entendeu? Isso é uma estratégia. É um meio de se fazer... Mas não sai da linha do respeito, entendeu? E é bacana fazer um link, Amaral, dessa questão da disciplina com essa questão que você falou das apostas agora, porque luta sempre envolveu aposta, né? Desde que eu me entendo por gente... Até aquela história clássica... O boxeador esperava pra derrubar só no assalto. Até aquela história clássica das apostas de boxe antiga e tal. Luta sempre veio andando junto com questão de aposta, né? Sempre foi falado mais sobre aposta em luta do que em jogos de futebol. Hoje você tem, né, essas apostas esportivas bombando e a gente no último programa falou exatamente sobre isso. Manipulação, né? Eu acredito que também aconteça muito disso no mundo da luta, né? Eu, particularmente... Você já teve alguma experiência de ver alguma manipulação sendo... Assim, uma pessoa que você conhecia e falando, pô, cara, aconteceu uma manipulação. Eu, no jiu-jitsu, eu nunca... Nada que ficasse, assim, explícito, sabe? Eu nunca vi. Talvez possa ter, sim, óbvio. Mas eu nunca presenciei. Eu não sei se no jiu-jitsu é tão forte, entendeu? Entendi. Porque no jiu-jitsu também, por exemplo, essas lutas normalmente com um cara só. No jiu-jitsu, por exemplo, pra eu ser campeã mundial, eu tenho que fazer 4 lutas. Entendeu? Eu acho que o sistema ali é um pouco diferente. Talvez em lutas casadas.
Que é outra coisa, é um evento E fechado. se ela perder, ela é eliminada, né? E não vale a pena. Entendeu? Agora, em eventos assim, talvez possa ter. Agora, falando de esse trash talk, eu vi uma parada ontem muito foi assim, curiosa, tu falou, me fez lembrar. Não sei se tu viu o jogo ontem, Bruno, Miami, Boston. Ah, não vi. Queria ter visto. Tinha um cara do Boston, mano, que ele entrou, Williams, e, meu irmão, o maluco baixinho assim, perto dos outros, né? Que ele deve ter 1,90 m, mas ele parece baixinho. O maluco tá arracado e pá. Aí ele acertou umas 3 bolas maneiras em cima do Jimmy Butler, que é um cara, porra, consagrado do Miami. Aí ele meteu dessa, Júlio. Ele voltou pra quadra dele já mandando várias pro Jimmy Butler. Aí o Jimmy Butler pegou, meu irmão. Meteu uns 15 pontos seguidos em cima dele. Aí já o cara. Pra cima dele. Não, mano, o maluco deve ter se arrependido pelo resto da vida, porque o Boston tava bem no jogo. Depois disso. Ele colou o nariz do Jimmy Butler, mano. A bola seguinte, o Jimmy Butler é maior que ele, né? O Jimmy Butler meteu a bola, já botou a mão assim lá no chão. Falou assim: ó, você tá aqui. Mano, não exagero. Depois pesquisa. O Jimmy Butler fez mais de 10 pontos seguido. O Miami virou o jogo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, por que o cara foi cutucar o Jimmy Butler? Aí o narrador falou a mesma coisa. O cara do Everaldo Martins falou, meu irmão, ele foi encarar o cara, não sei o que, o cara dali pra cá partiu pra cima dele. Aí o cara tirou ele, pô. Ajudou a mudar o jogo. Do Boston teve que tirar ele, porque enquanto ficasse aquele 1 contra 1 ali, o Jimmy Butler ia fazer todas. Que loucura, mano. O cara é provocado. É muito doido. Tipo o Gohan, né, Volta? Tipo a síndrome do Gohan, né? Só vira no final. No girar quando é perturbado. Mas é porque eu acho que essa necessidade do ser humano de ter um enredo, né? O esporte, ele tem um enredo por si só, né? Você lembra de cada luta só como uma história à parte, cada uma ali. Só que as pessoas às vezes querem isso. Tem que ter um rival, tem que ter um vilão, tem que ter um herói. Tem que ter um clima, né? O estilo. Tem que ter um clima. Esse lance do WWE, né? Isso. Eu sempre quis perguntar isso pra alguém, mas pra alguém com intimidade, pra não parecer que eu tô debochando do cara, tá ligado? Eu tenho um amigo meu do canal lá do Clube dos Mitos, que ele posta essa parada direto, o Bruno. Tem que mandar um alô pro Brunão aqui. Um show. Aí eu perguntei pra ele assim, de boa, falei, Bruno, mas não me entenda mal não, mano. Qual é a graça dessa parada? Aí ele me explicou, mano, tem uns personagens, ele quer saber quem vai matar quem vai ganhar de quem. Entendeu? Se nessa temporada aquele cara vai vir ou não vai. Você olha pro palco desse, não sei se alguém já viu aqui, entendeu? Você olha pro palco, você vê as donas de casa americanas assim, mata ele! Eles adoram. E é um lance mexicano, né? Lá no México disse que essa parada é... E a drumete rolando pra todo lado, é coisa de louco. Ô, Júlia, eu te acompanho... Não, volta pro programa aí, que a gente já tá já tá viajando, né? Ô, Júlia, eu te acompanho no Instagram, vejo suas coisas, sei que você treina muito, tá sempre treinando, né? Tá sempre, mesmo que não seja no tatame, tá na academia, se não tá na academia, tá na fisioterapia, se tá fazendo crossfit, tá correndo. Como que é pra você, 22 anos, já desde os 15 que tá focada de fato, né? Como que é ser abdicar do lazer da vida pra ser uma atleta de alto rendimento? Cara, eu acho que desde que eu escolhi isso pra mim é algo natural, sabe? Eu me sinto mal se eu não faço as coisas que eu faço e isso quem me conhece sabe. Por exemplo, eu tô com uma lesão no joelho que eu me lesionei em janeiro, um rompimento parcial no ligamento e isso acabou comigo, sabe? Eu sei que eu não tô 100%, mas na minha cabeça eu tento agir como se eu tivesse 100%. E quando eu não faço as coisas, por exemplo, na segunda-feira eu senti, aí eu tô sem treinar de terça até sexta-feira, né, que foi ontem. Eu me sinto mal, porque eu fico, cara, o mínimo que eu posso fazer por mim eu não tô fazendo, sabe? Eu acho que isso é de mim, assim, eu acho que faz parte do meu... pra eu ter aquele senso de merecimento, porque quando eu vou lutar... Eu sei que eu vou dar o meu melhor porque eu fiz tudo que eu podia. Então, se eu perder é porque realmente a menina foi melhor que eu. Eu não gosto de deixar aquela sensação de... Cara, eu poderia ter feito mais. Não, porque eu faço tudo que eu posso. Então, eu acho que isso que me incentiva e faz não ser pesado. Porque, por exemplo, a minha terapia tá pegando peso na academia. Entendi. A minha válvula de escape é treinar jiu-jitsu, tá com a galera, porque é um clima bom. Aí troca uma ideia, e depois do treino vai tomar um açaí. Aí, eu gosto disso, Esses sabe? Esses são seus prazeres da vida. Sim, se você me perguntar, o que eu gosto de fazer é isso. O que você gosta de fazer no final de semana, sábado?
Eu acordo, vou pra academia. Às vezes eu nem preciso treinar, porque eu já fechei minha planilha de treino. Mas só pra desestressar, tá ali comigo e aquele 1% a mais, né? Quero curtir isso aí, cara. Não consigo. Hoje não é o segredo, né? E questão de peso. Tô tentando. Você compete numa categoria que pra você é tranquilo ou quando chega perto tu tem que ralar pra chegar no peso? Não, tem 3 anos, né? Que eu luto numa categoria que eu fico confortável. Eu luto até 62 quilos na Federação de Abu Dhabi, que eu peso sem kimono. E a Federação IBJJF, eu luto até 64 quilos, mas é de kimono. Então, eu peso 60 quilos. Eu tenho que comer para o meu peso não descer, entendeu? Entendi. Mas ano que vem eu vou descer para categoria de baixo, que é até 58 quilos, eu vou ter que perder um pouquinho de peso. Mas eu acredito que vai ser bom para mim pela minha estatura, porque em relação às meninas dessa categoria que eu luto, eu sou muito baixinha. Então nessa eu vou me sentir mais forte, entendeu? Uma estratégia melhor. Maneiro, você falou já aqui, já botou a mão, eu até acabei de encostar nessa... Ela já tá estalando o dedo ali, cara. Eu vou me sentir mais forte, entendeu? Ela já falou aqui. Fala um pouquinho dessa criança aqui que tá aqui em cima da mesa aqui. Então, esse cinturão aqui é o sonho para todo mundo que chega na faixa preta, né? Foi uma competição em Abu Dhabi que eu lutei, que é o mundial deles, né? Que, inclusive, é um dos campeonatos que mais pagam bem dentro do jiu-jitsu pela federação. E eu tinha 6 meses só de faixa preta quando eu fui lutar esse campeonato, sendo que nessa federação, quando você pega marrom, no feminino, você já luta com as mulheres que são faixa preta, que é faixa marrom e preta junto. Então, desde que eu peguei a faixa marrom, já tô tendo experiência de como é lutar com as mulheres faixa pretas. Só que eu bati 2 vezes na trave porque eu lutei com a mulher da categoria, que é o meu peso, ela é a top de linha. Só na faixa preta, ela foi campeã mundial 10 vezes. A mulher tem 31 anos e, assim, é imbatível, praticamente. Eu lutei com ela 3 vezes, perdi as 3. Mas foi uma experiência muito boa, me fez crescer muito como atleta. Eu vi que a diferença de mim pra ela era a experiência mesmo, sabe? Porque foi por muito pouco. Detalhes, né? Muito pouco. Só que é uma mulher que, apesar dela ser um pouco marrenta, eu devo muito a ela pelo que ela fez pelo esporte. Porque quando eu comecei a treinar, ela já era faixa preta. Então, assim, ela preparou o caminho pra gente. Então, eu ganhei depois de ter perdido 2 vezes pra ela. Ano passado eu consegui ganhar e foi uma realização muito grande pra mim. Porque eu tive um ano cansativo, que eu tava concorrendo no ranking. Então, eu comecei a lutar em janeiro, só parei de lutar em novembro. Viajando o mundo todo. E a minha irmã tem 1 ano e meio que ela foi diagnosticada com câncer na tireoide. E eu quase não fico em casa. Minha irmã só tem 15 anos. E eu quase não fico em casa. E ser atleta é ser egoísta. Entendeu? Porque eu poderia escolher não viajar para fazer minhas coisas, para dar apoio ali, né, perto, mas eu não ia poder fazer muito mais que aquilo, porque talvez eu poderia pagar um plano de saúde melhor para ela, eu não ia poder porque eu não estava correndo atrás da grana, entendeu? Envolve muita coisa. Então, quando eu fui fazer a final desse campeonato, eu só pensava nela. Nela em casa com a minha mãe. Minha mãe parou a vida dela praticamente para cuidar da minha irmã. E foi muito especial por causa disso, por tudo que eu estava vivendo na minha vida, né? Pelas batidas na trave que eu tive e a motivação que veio ali na hora, que foi pensar na minha irmã e na minha mãe. Caraca. E aí eu consegui ser campeã. E o legal é que você tava com medo de não ajudar e, pô, a ajuda que você deu, minha filha. Caraca, Você tem que passar pro próximo ou não? Ele fica contigo? Fica comigo. Ele fica comigo, aí ser campeã, ele me dá direito a entrar na chave principal, porque essa competição também tem isso. Brasileiro, são muitos brasileiros, né? O jiu-jitsu, né? E tem muito brasileiro lá, né? Sim. E pra eu lutar esse campeonato, tem que passar por uma seletiva dos brasileiros. Então só entra um brasileiro da seletiva e um que veio do ranking, desse que eu falei, que também tem esse benefício, e o campeão da edição anterior. Então ele me deu o direito de... Esse ano, por exemplo, eu não faço seletiva, eu entro direto na chave principal, que é um pouco mais fácil. Porque o bicho pega mesmo entre os brasileiros. E esse outro aí? A medalha, mostrei a medalha aí, bonitona, grandona. Rapaziada.
mais perto que eu cheguei num cinturão desse foi quando eu virei o Street Fighter no videogame. Quando o Popó, eu lembro que eu vi o Popó de vez em quando. Viu de perto? Não, e eu voltando... Não, pela TV, pô. Mas o mais perto, pô. Eu voltando com esse troféu, óbvio que eu fiz questão pra mostrar pro aeroporto todo que eu tava com o troféu desse. lógico, eu vou guardar dentro da mochila. Aí... Teve um lance... já joga um look pra sair mais tarde. Pensavam que eu era tipo, você é lutadora do UFC e tal. Porque cinturão UFC, não, sou lutadora de jiu-jitsu e tal. E é maneiro porque as pessoas, tipo, nossa, você luta, aí pensa que você é famosa. Pode tirar foto com o troféu. É muito legal. E esse daqui foi o Mundial da Califórnia, que apesar de não pagar bem como esse, é o título que me dá visibilidade. É a federação que eu preciso estar lutando para me trazer o nome que eu preciso para conseguir patrocínio e tal. E na edição anterior, em 2021, eu fui lutar de faixa marrom. Tava me sentindo muito bem. Muito, muito bem. Só que eu cometi um pequeno erro, que eu tava no Catar e fui direto pra Califórnia. Só que a diferença de fuso são de 11 horas. Caraca, um jet lag bizarro. Eu ia lutar, sei lá, dia 10 e cheguei lá dia 8 à noite. À noite mesmo, tipo, fui dormir, era 1h da manhã. Aí no outro dia eu falei assim, vou fazer um treininho solto pra soltar, né? Só pra movimentar, fiz 7 treinos. E fui lutar no outro dia, 11 da manhã. Então, na terceira luta, o meu antebraço não respondia mais. E eu acabei ficando em terceiro lugar. Eu fiquei muito frustrada, porque fisicamente eu tava bem, minha cabeça tava boa, não tinha como... Eu só tinha que ganhar aquela luta pra encontrar uma companheira de equipe na final. Talvez a gente não fosse lutar, não sei. Mas ia ser muito mais fácil, né, entrar num acordo ali do que... E aí eu perdi, eu fiquei tão triste, eu fiquei, cara, eu fiz tudo certo e na hora eu não me liguei nesse negócio do fuso, né? E aí eu falei assim, beleza, mas é uma oportunidade de voltar e fazer melhor. Aí quando eu voltei pra casa sozinha, porque eu sempre viajo sozinha, né? Falei assim, cara, eu vou fazer melhor quando eu chegar no Brasil, eu vou treinar mais, eu vou ser campeã. E o meu mestre, ele queria me dar faixa preta depois desse campeonato, por mais que eu tivesse perdido, o restante eu ganhei tudo. Eu falei, eu não quero a faixa agora, me segura mais um pouco, porque ano que vem eu vou ser campeã mundial de faixa marrom e você vai me dar a faixa no pódio. E aí eu voltei pro Brasil, continuei trabalhando e fui lutar o Mundial de 2022. Fui do Catar de novo, só que dessa vez eu fui uma semana antes, fiquei lá, treinei lá, fiz preparação física lá e, cara, foi a melhor performance que eu tive. De 7 lutas que eu fiz, eu finalizei 5 delas. Lutei absoluto com menina, tipo, 20 quilos mais pesada que eu e nem parecia, sabe? Então foi uma superação, porque eu só me via no pódio, em primeiro lugar. Eu falei assim, cara, ninguém vai me parar hoje. E todo kimono que eu encostava, eu falava assim, eu vou finalizar. E eu finalizei todas as lutas até a final. A menina da final eu não consegui finalizar, mas ganhei bem dela e encaixei. Tipo, ela não me deu perigo nenhum, sabe? Só foi muito resistente mesmo pra não bater nas finalizações que eu encaixei. E por isso que é especial pra mim, sabe? Porque eu acreditei que eu conseguiria voltar e fazer diferente. Depois disso, ele me deu a faixa preta. E foi isso. Não, o atleta é isso. Se você ganhasse, você ia voltar no avião assim. Quero voltar no que vem, quero ganhar de novo. Por isso, de isso, faixa isso, preta, isso. Você ia criar... E, rapidinho, Bruno, só pra não perder o que fique... E você treina boxe, ô, Júlia? Já que tu entrou nessa do MMA, né? Não, minha mãe, inclusive, treina kickbox. E ela começou há 11 anos atrás. Só que o dela só por estilo de vida mesmo, porque ela gosta e tal, desestressar, né? Então tu tem esse pensamento de ir pro MMA? Não. Eu até fiz algumas aulas com ela quando ela fazia, mas eu acho que eu não levo jeito. E eu não tô afim de tomar soco na cara também, né? Quebrar meu dente. Inclusive, eu quebrei meu dente quando tava lá no Catar de que pagou R$800, cara. Nossa, o dente é caro. Dente é caro. Eu vi isso aí, acompanhei isso aí. Nossa, que saco. E tua agenda aí, Júlia? Minha agenda? De campeonato aí que você vai... Quem são os próximos que tu vai sacudir aí no mundo quem você vai apertar por aí? Então, dia 30 agora eu tô viajando pra Califórnia, pro Mundial. Só que é o meu primeiro ano de faixa preta. E tá sendo o mesmo desse aqui que você... O mesmo desse, só que é o que... Agora você vai chegar boladona lá, Só não né? que esse não importe, mas agora na faixa preta que separa as meninas das mulheres, né? Porque é lá que tá a nata, que tá as meninas que são osso duro mesmo. E só que, como eu disse, eu tive a lesão. Então eu tô numa briga muito grande com a minha cabeça, sabe? Porque eu escolhi estar lá. Eu paguei minha passagem, né? Minha equipe me deu minha passagem pra eu ir. Eu quero estar lá. Só que a minha cabeça ainda, às vezes, tenta me fazer
desacreditar que eu não tenho a possibilidade por causa dessa lesão. Então tá sendo uma experiência, assim, pra mim, porque eu nunca lutei lesionada dessa forma. Entendi. Nunca competi, assim. Entendi. Então tá sendo um teste do caramba. Aí eu vou lá lutar, se Deus quiser. Vai dar Eu vou tudo dar o meu certo. melhor. E assim, né? saúde mental, né? Essa parte sua, você viaja pra caramba, né? Falou Abu Dhabi, Califórnia. Você consegue, acabou a competição, sei que quando você não competir, você não consegue fazer nada. Aham. Acabou a competição, você aproveita o lugar? Você curte o lugar? Hoje em dia, sim. Mas, por Tipo, exemplo, Califórnia, eu pensei na praia 3 vezes quando você falou Califórnia pra mim. Não, eu ué. fui agora da última vez... Não, mentira. Em 2019 eu fui, mas foi porque eu fiquei 3 meses lá. Então, morando lá, né? Ah, então, Então pô. eu tinha que ir em algum momento, mas que eu fui e voltei, essa foi a única vez que eu fui mesmo pra aproveitar, andei de bike e tal. Fui em parque que eu nunca tinha ido. Ah, legal. Porque quando eu só vou pra lutar mesmo. Por exemplo, eu vou pra Abu Dhabi desde 2019, tem uma mesquita lá gigante que todo mundo que vai lá, eu nunca fui. Por quê? Não acho que eu sei. Teu foco é outro. Mas eu acho que eu tenho que começar a fazer isso porque antes eu acho que não fazia porque tinha tanta gente me apoiando, sabe? Que eu queria, cara, eu tenho que ir lá e mostrar serviço e Agora dá uma relaxada se depois. der tempo, deu. Serviço completo, vou relaxar. Mas hoje em dia eu acho que já dá pra eu quebrar um pouquinho disso, sabe? Tem que ter o equilíbrio também entre as coisas. Júlia, eu quero te agradecer. Acho que Mas já tá acabando. acho Eu que já falo pra caramba. não, pô, o tempo passa rápido. A gente agradecer por essa história. Eu acho que a história, 22 anos. Acho que é a terceira vez que eu falei que ela tem 22 anos. Cara, você contou cada coisa aqui. Pô, história emocionante desse cinturão, a história do início da trajetória. Por tudo que você já passou, os países que você já visitou. Então, assim, a sua carreira... E 22 anos, de novo, né? Tipo, então, você estava falando que você competiu, perdeu para aquela... Para que tinha 31 anos, que era mais... mais... E ela que sabe o que eu fiz? Minha mãe fala que eu sou doida. A competição que eu mais cheguei perto de ganhar dela, eu perdi faltando 7 segundos, que ela conseguiu encaixar uma finalização e ganhou vantagem por isso. E pra eu treinar no MEI 8 horas da manhã, eu tenho que acordar 4h30. Então eu acordo 4h30 todos os dias. E só chego em casa 4 da tarde, mas meu último treino é 8 da noite. Então, assim, nem sempre eu tô motivada, sabe? Mas eu tenho que fazer porque é o meu trabalho. E eu me sinto privilegiada, porque tem tanta gente que trabalha com o que não gosta. Eu amo o que eu faço, sabe? Só que realmente, às vezes, meu corpo cansa. Eu imprimi a foto dela no meu braço e botei na minha porta. Eu falei assim, toda vez que eu não quiser levantar 4h30, eu vou olhar aquela merda ali, eu vou levantar nem que seja na raiva. E isso que eu fiz todo dia. Todo dia. A força do ódio. E agora ela tá aposentada, assim, né? Ela tá focada no MMA. E eu não sei se a gente ainda se encontra, mas apesar de tudo, é uma mulher que eu admiro. É uma rivalidade que te fez... Crescer como atleta, porque quando eu lutei com ela a primeira vez, eu tinha 20 anos, eu tinha acabado de pegar a faixa marrom, eu tava voltando de uma infecção que me derrubou por 40 dias. Caramba, Júlio, tu tem cada coisa. Eu tenho muita coisa, só para pra contar. Umas 2 horas. Eu fiquei 40 dias com uma infecção no sangue que ninguém sabia de onde veio, e abri meu e-mail e tinha uma passagem pra eu ir pra Abu Dhabi, que eu tinha ganhado. Porque foi depois da pandemia, eu tinha ganhado o campeonato, aí eles me chamaram. E eu lutei com ela e lutei bem, sabe? E depois disso eu falei assim, cara, eu vou ser uma das melhores. Porque, pô, tô lutando com as melhores. E eu não tô sendo espancada, então dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Obrigado, Júlia, pela sua vinda até aqui pra conversar com a gente. Legal. Eu acho que, assim, a gente já acompanhava, né? Eu acho que todo mundo aqui já sabe um pouco da tua trajetória, que já é reconhecida, né? As pessoas... nossos amigos em comuns conhecem a sua trajetória. Tem que ser mais reconhecido. Tem que ser mais, óbvio, mas a gente já esperava histórias bacanas, mas eu também não imaginava que vinha tanta coisa, superação, etc. Então, assim, eu quero agradecer, finalizar com você aqui. Obrigado pela sua presença. As portas estão abertas para você voltar novamente, quando voltar com outro título, para falar de novo como é que foi essa viagem, como é que foi essa luta, e esse espaço aí para você finalizar e agradecer. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. É sempre bom falar da minha história, porque aqui em que mais eu vejo que, falando da minha área, né? O jiu-jitsu está crescendo, mas muita gente vê a Júlia de hoje e não sabe o que a Júlia passou. Então isso serve de motivação para muita gente que está começando. Desejar também sucesso para vocês nesse início de projeto, que seja de muito sucesso para todos vocês.
Obrigado, Valeu, gente. valeu, Obrigado, Júlio. Amaral, Baltar, Opa. Clovinho.